Bem, galerinha, olha só, no último vídeo, a parte 2, né, caiu a energia aqui, acabou cortando, né, não deu tempo de eu despedir nem nada, né, mas eu ia tentar fechar mesmo em uma hora a segunda parte, né, até porque agora só falta um pedacinho, uma rebarbazinha, né, então acabou caindo a luz lá e eu vou vou gravar essa terceira parte só para a gente finalizar o assunto. Tá? Eu poderia até tentar juntar no programa de edição, mas o meu computador aqui está faltando um pouquinho de lenha para ele, né? Então, se eu for tentar botar para renderizar esse vídeo aqui, vai levar uns 3 anos, né? Então, não dá, né? Então, eu achei melhor. Então, a gente caiu lá, ficou mais ou menos uma hora de vídeo, tá beleza? Vamos começar aqui da onde a gente parou na segunda parte e vamos fechar essa rebarbazinha aqui, que é pouquinho, tá? Então, pessoal, na parte 2 a gente estava falando, né, sobre a questão das regiões metropolitanas, a gente está falando sobre a questão, né, da hierarquia urbana, de como que os grandes centros urbanos influenciam os outros, né, de acordo com questões econômicas, sociais, questões relacionadas a equipamentos urbanos. Tá? A gente falou um pouquinho sobre, aqui até voltando, a gente falou um pouquinho sobre a estrutura de hierarquia e de rede urbana. Eu falei que é para vocês darem uma lidinha no livro, porque essa parte está toda bem explicadinha lá no livro também. Tá? E aí esse outro item aqui a gente já discutiu, né? A gente falou sobre regiões metropolitanas, falou um pouquinho sobre conurbação, falamos um pouquinho sobre megalópolis, tá? Falamos sobre macrocefalias. Ficou faltando só falar aqui sobre as cidades globais. O que são as cidades globais? As cidades globais, elas são um conceito, né, estabelecido dentro daquela ideia de rede urbana, né, só que não numa escala do território nacional, e sim numa escala global. Ou seja, como hoje o comércio e a rede de fluxos de mercadoria, ela se espalha pelo mundo inteiro, né, então você vai ter ao longo do território do planeta aqueles pontos, aqueles centros de administração e controle e distribuição, né, da produção que está em escala mundial, como a gente falou lá na segunda aula. Né? Então, o que acontece? Essa escala, esses centros de controle, de administração, de recursos, são o que nós chamamos de cidades globais. São cidades que, na prática, têm uma área de influência que abarca mais do que o seu território nacional. Ou seja, ele se estende por continentes ou às vezes até a nível de mundo inteiro. Então aí a gente pega aí um bom exemplo, Nova York, Tóquio, né, Pequim, a gente pega Paris, são grandes centros culturais, tecnológicos, né, onde os grandes sedes de multinacionais estão instaladas, as decisões tomadas lá interferem no mundo todo. Né? Pegando aqui na América do Sul, a gente pode colocar São Paulo, a gente pode colocar o Rio de Janeiro e até mesmo Buenos Aires como uma desses centros globais, dessas cidades globais que tem uma influência, né, além do seu território. Né? Agora, é fato que, como vocês podem ver no mapa, né, é claro que também vai haver uma hierarquia de nível de importância entre as cidades globais também. É óbvio que cidades como Nova York e Tóquio e Paris hoje têm uma influência sobre o mundo maior do que cidades como a cidade do México, como o Rio de Janeiro, né? São Paulo, que vão ter uma área de influência mais regional, né? Ou seja, ali mais dentro do continente que eles estão inseridos. Tá? Beleza? Então, continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre centro e as novas centralidades. Então, à medida que a cidade vai crescendo, né, o que a gente vai ver ao longo da história do crescimento urbano, né, também um deslocamento dos centros. Como eu falei para vocês, a cidade é a materialização da sociedade em que ela está inserida. Então, dependendo do tempo histórico que a gente está falando, a gente vai ter diferentes centros. Então, quando você pega, por exemplo, a cidade colonial, quando você pega a cidade na história ainda pré-industrial do Brasil, qual é o centro? Aonde vai estar o centro da cidade? Ele vai ser basicamente o representante dos poderes que controlam, né, aquele centro urbano.
Então você vai ter sempre uma igreja, você vai ter a prefeitura ali perto, né? Ou seja, o poder administrativo vai estar ligado àquele centro, né? No tempo pré-industrial. Então, a maioria das cidades do Brasil tem esse centro histórico, né? Ou ainda principalmente as cidades menores, esse centro histórico ainda coincide fisicamente, né, espacialmente com os outros centros, tá? Mas, por exemplo, uma grande cidade como São Paulo vai ter ali, né, a catedral, eu acho que é a Catedral da Sé, que é onde que tem a região onde que a cidade foi fundada, né? E aí você vai ter a igreja, você vai ter uma praça. Era, historicamente falando, até o século XX, o centro da cidade de São Paulo. Tá? Com o passar do tempo e com o avanço do capitalismo, a cidade ela vai mudar de aparência. Ela deixa de ser aquela cidade pré-industrial e se torna, né, a cidade industrial capitalista dos tempos modernos. Como tal, existe uma nova centralidade, ou seja, um novo centro. E esse novo centro vai estar associado ao capital, vai estar associado, né, às empresas, né, aos bancos. Então, geralmente hoje, quando a gente pensa em centro, vou lá no centro. Mais do que você pensar em igreja, mais do que você pensar que eu vou no culto, na missa, porque antigamente era assim, o centro da cidade era onde as pessoas do campo, no entorno, iam se deslocar, às vezes, uma vez por semana para ir na missa. Né? E ali elas entravam em contato, e aí você tinha ali um comércio muito precário, né? Era onde as ideias eram transmitidas, as informações, né? A cultura, as notícias, elas eram passadas ali naquele centro ali. Tá? Agora, hoje, quando você pensa, vou ali no centro, né? Raramente você pensa, a pessoa vai ali no culto. Não, ela vai, na verdade, no banco, vai comprar alguma coisa. Isso é reflexo do quê? Desse centro comercial, dessa nova centralidade. Tá? Em grandes cidades, isso, por exemplo, é a realidade de Pádua. Você tem uma sobreposição de centros, né? Você tem um centro histórico ali, você tem a igreja principal, né? O que mostra, por exemplo, de uma outra época em que você tem a igreja católica dominando, né, o cenário urbano, né? E você tem já em Pádua também o quê? O centro comercial, os bancos ali no entorno da igreja, as lojas e coisa e tal. Em grandes centros urbanos, nem sempre esses centros coexistem, né? Você tem muitas das vezes o centro histórico num lugar e você tem o centro comercial em outro. No caso de São Paulo, a Avenida Paulista, né, como está aqui na imagem aqui, é um exemplo desse centro comercial em que você vai ter grandes prédios de empresas, sedes de empresas, né? A sede da Federação das Indústrias, a sede de bancos, todos ali naquela região. Em alguns lugares, até mesmo nas grandes capitais brasileiras, você tem tido ainda uma nova, né, um novo centro, né? Ou seja, um centro pós-industrial, né? Um centro que está fruto não mais daquelas empresas tradicionais, dos grandes bancos, das grandes indústrias, e sim novos prédios de escritórios para as novas empresas, né? Muitas delas empresas virtuais, né? As empresas ligadas à tecnologia, aos tecnopolos, né? As startups. Então essas empresas elas têm ocupado espacialmente outro lugar, né? Até se descolando daquela economia tradicional, né? Industrial, comercial. Né? Então você tem hoje no Rio de Janeiro e também ali no Rio de Janeiro, perto ali do Porto Maravilha, você tem a formação de novos grandes prédios espelhados. Em São Paulo você também tem, na Nova Faria Lima, que é um novo conjunto de prédios, todos simbolizando essa nova centralidade. Então, na prática, as cidades elas vão mudando com o passar dos anos, né, à medida que a sociedade muda. Então é aquela história que a gente estava falando lá da primeira aula. Você tem um modo de produção, o modo de produção molda a sociedade e essa sociedade molda a cidade em que ela vive. Então toda vez que você tem uma mudança dramática no modo de produção, isso vai surtir efeito não só na sociedade, mas como no espaço físico que essa sociedade ocupa.
né? Então, hoje se discute muito sobre a questão das cidades e do deslocamento das cidades, né? A própria pandemia trouxe uma nova realidade em que o trabalho doméstico talvez ganhe força, né? Então, talvez a gente tenha esses centros comerciais, eles se tornem, na verdade, rotativos. Então, eu pego o exemplo da Petrobras. A minha irmã trabalha no Petrobras. Ela estava conversando comigo sobre isso. Né, sobre como, por exemplo, a Petrobras já bateu o martelo, né, de que não vai haver mais um escritório. Né, ou seja, você não vai ter mais uma mesa no seu escritório. E durante a semana, 2 dias vai ser de trabalho, né, é claro, no caso dela, que é ali na área de administração, de gestão e coisa e tal. Então, o que, que acontece? 2 dias a pessoa vai executar o trabalho em casa, de forma doméstica. Né? E 3 dias ela vai para o escritório, mas o escritório vai ser rotativo. Então, na verdade, você não vai ter mais uma mesa sua, né? Uma cadeira sua. Você vai ter ali uma mesa que você vai usar ali naquele dia. Né? Então, é claro que isso aí é o quê? Vai fazer a pessoa ficar 2 dias em casa a mais. Mas é claro que isso é uma forma de quê? De economizar. E ficou bem claro hoje que é possível fazer isso, trabalho remoto. E pior, até mesmo, até na conversa que eu tive com ela, fica bem claro de como que isso aumenta a exploração sobre o trabalhador. Porque é a mesma dificuldade que vocês estão tendo hoje de estudar. Né? Porque quando, a partir do momento que você não vai mais para a escola, para assistir aula, né, ter aquele momento de estudar, de concentrar naquilo ali, né, você acaba se perdendo, né, no seu tempo. Às vezes você está assistindo essa videoaula de madrugada. Eu estou gravando essa videoaula de madrugada, está amanhecendo agora. Né? Por quê? Porque a gente perde a noção de quando que horas. E então, o que, que acontece? Se antigamente você tinha uma hora bem determinada para vender para o seu empregador e você receberia por aquela carga horária que você vendeu, agora você trabalha por produtividade. Então, a chance, né, da carga ser muito maior do que o tempo que você tem, né, para trabalhar e que você recebe efetivamente é muito claro. Né? Coisas como você ter o WhatsApp e receber mensagens do seu chefe 10 horas da manhã de um domingo. Né? Eu já tive essa experiência, além dos alunos, é claro. Né? E aí, hoje em dia, por essa excepcionalidade, eu tenho aceito, né, receber mensagens e coisa e tal. Muitas das vezes o pessoal manda de noite, 10, 11 horas da noite. Não, por enquanto está tudo tranquilo. Agora, numa situação normal, de aula normal, eu explico para vocês, olha, eu não recebo mensagem por WhatsApp porque eu tenho a minha hora aqui. Tem a hora para vocês me procurarem e tem que ser essa hora que eu estou aqui. Né? Ou seja, é a hora que eu recebo para estar trabalhando. Nem sempre um trabalhador tem essa possibilidade de fazer isso hoje em dia. Né? Por quê? Porque o cara se submete a receber mensagem do chefe num domingo, né? E aí ele tem que resolver aquela pendenga ali. Né? Eu já vi isso acontecer, né, até com uma prima minha, na praia, a gente na praia, curtindo, né, um verãozão, e ela recebendo mensagem do chefe, tendo que resolver coisas, estressando, né, num horário que, né, essencialmente ela não recebe para isso. Né? Então, infelizmente, esse novo mundo do trabalho, essa nova flexibilização que a gente tem visto cada vez maior, né, ela vai afetar diretamente o trabalhador e o quanto ele tem de horário de descanso. Né? Essa ideia de eu estou em casa, então eu estou descansando, é cada vez menos verdade. Né? Porque cada vez mais você tem o seu trabalho, a escola invadindo a sua residência. Né? E ficou muito, muito claro isso em tempos de pandemia. É claro, em tempos de pandemia é uma exceção, a gente está abrindo uma exceção, mas é fato, quando você vê movimentos como a Petrobras está fazendo e como outras empresas estão fazendo, né, é claro de que a tendência é cada vez mais tentar explorar o trabalhador fora do horário dele de trabalho. Né? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque vocês, em breve, estarão nesse mundo de trabalho e vai caber a vocês definir os limites. Tá? Ou, se não definir os limites, saber como que está tocando a banda, como toca o jogo. Né? E, é claro, a única forma de você solucionar isso não é individual. Não adianta. É claro que, como indivíduo, você pode tomar as suas atitudes. Por exemplo, aceitar determinadas condições temporariamente, né? Ter sempre um plano B, buscar um plano B. Tá? Agora, na prática mesmo, a única forma de você conseguir
lutar por melhores condições é através de uma organização, ou seja, uma organização de trabalho, pessoas, trabalhadores se organizando para discutir direitos e deveres, tá? Então, é muito do que eu falei na última aula sobre a uberização do trabalho, né? Quanto mais as pessoas estão perdendo direitos, porque o Uber é isso, você não tem, é um motorista, ele compra o carro, ele paga a gasolina, né? E ele serve de trabalho para quem? Para uma mega empresa multinacional, né? Porque a Uber é uma multinacional que ganha bilhões, né? Mas que não tem nenhum dever para com o seu empregado, porque mais que ela diga que ela só está prestando um serviço, na prática, se não existir motorista, não existe Uber. Se não existir motorista para dar as caronas, para fazer o negócio, a Uber não funciona. Então, é mais do que evidente que existe sim uma relação de trabalho ali. No entanto, essa flexibilização que tem acontecido, né, como prestadora de serviço, é o que a gente tem visto cada vez mais em todo o mundo do trabalho. E cabe aos trabalhadores entenderem isso, né, e tentarem se posicionar, né? Não porque é malvado, não porque a Uber não é malvada, né? A Petrobras não é malvada. Ela está fazendo o quê? O movimento em busca do objetivo de ser deles, né? Que é lucrar. E aí cabe aos trabalhadores, que também não são pobrezinhos nem nada, entender o que? Olha, eles estão fazendo um movimento lá, cabe a gente fazer um movimento aqui. É um cabo de guerra. E é assim que o sistema funciona, é assim que o capitalismo funciona, sem fazer juízo de valor, se é bom ou ruim. Né? É assim que funciona, cabe às pessoas decidirem. Bem, pessoal, voltando aqui para o nosso assunto, para fechar, né? Dois conceitos que eu queria discutir, que a gente já até passeou por eles aqui, mas eu não denominei eles, né, efetivamente. E os conceitos são rugosidades, né, e gentrificação. Rugosidade, né, é um conceito definido, né, ali pelo Milton Santos, pelo geógrafo brasileiro, que exemplifica, né, a materialização da passagem do tempo no espaço urbano. Né? Assim como eu estava falando sobre os centros, assim como eu estava falando sobre as diferentes centralidades, toda vez que você olha a paisagem urbana, toda vez que você, por exemplo, tira uma foto de uma cidade, o que você vai ver ali, né, é um momento, ou seja, é um recorte daquele momento da cidade. No entanto, você pode ver na cidade, né, e nos seus prédios e nas suas obras diferentes momentos históricos daquela cidade. Né? E esses prédios que perdem um pouco a sua função com o passar do tempo, eles são denominados rugosidades. Ou seja, são prédios construídos para uma função e aí, com o passar do tempo, essa função é abandonada e aí o que acontece? Ele fica ali como uma lembrança física de um tempo que passou, né? De uma função que não existe mais. Em Pádua, um grande exemplo, e não só em Pádua, em todas as cidades de médio e pequeno porte, grandes exemplos são os terminais ferroviários. Né? Ou seja, durante um bom tempo, as ferrovias se difundiram pelo interior do país, né? E aí você tem toda aquela infraestrutura sendo construída, né? E aí você tem o terminal e coisa e tal. Com o avanço das rodovias e o abandono gradativo do sistema ferroviário, né, o que aconteceu? Em muitas dessas cidades, você vai ter, né, esses espaços, esses terminais rodoviários sendo abandonados, perdendo a sua função, como é em Pádua. Né? Então ali é um exemplo claro de quê? De uma rugosidade, de um prédio que perdeu a sua função. Muitas das vezes esses prédios são demolidos e substituídos por outras coisas. Às vezes não, às vezes eles ficam ali e perduram por muito tempo. Né? Então aqui eu tirei da internet essa imagem, né, de um blog, né? Tá aqui, um blog é Geoverdade, né? E é interessante porque eu gostei muito dessa imagem. Ela mostra uma foto, uma fotografia, né, de uma região ali na Lapa, do Rio de Janeiro, tá? E ele consegue retratar em uma única foto vários tempos diferentes, ou seja,
várias rugosidades, prédios que foram mudando de função ou foram perdendo a sua função, né, ao longo do tempo. E aí talvez o maior exemplo disso seja aqui os Arcos da Lapa, que originalmente foram construídos como aqueduto. Ou seja, a ideia era levar água lá das nascentes da recém-reflorestada, né, Floresta da Tijuca, tá? E conduzir a água lá das nascentes até o centro do Rio de Janeiro, em chafariz e bicas públicas, onde as pessoas podiam recolher a água. Aliás, água e o problema com a água no Rio de Janeiro sempre foi muito sério, né? Então, desde a época colonial até quando o Rio de Janeiro se tornou a capital, né, do Império, o Rio de Janeiro sempre teve um problema de saneamento muito grande. Tá? Então, o que acontece? Na época do Império, né, do Império, se não me engano, Dom Pedro II, ele mandou reflorestar todos os morros em volta ali do Rio de Janeiro, que eram cafezais, se tornaram ali aquela Floresta da Tijuca, que hoje é a maior floresta urbana do mundo. Né? E por que ele mandou reflorestar aqueles morros? Para recuperar as nascentes dos rios que tinham secado muitos, né? E aí construiu essa grande obra, né? Esse aqueduto bem no estilo romano, né? Que eu falei aqui, no Império Romano tinha essas grandes obras de infraestrutura, de aquedutos, né? E ela conduzia a água até o centro. Quando, né, já, né, esses aquedutos foram perdendo sua função, depois de várias outras obras de saneamento no centro do Rio de Janeiro, os Arcos da Lapa ficaram ali parados como uma rugosidade, né, de um tempo que passou. Depois ela foi reaproveitado. Aliás, muitas dessas rugosidades acabam sendo ressignificadas, né? Ou seja, são reaproveitadas para outros fins. No caso, né, que a gente estava falando dos terminais ferroviários, muitos viram centros culturais, né? Sedes de ONGs, de preservação histórica. Né? No caso do Arco da Lapa, você vai ter o bondinho passando ali, né? Ou seja, você vai transformar aquilo ali numa linha de bondinho que vai conectar duas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Mas então vocês podem ver aqui vários prédios, várias obras que significam, tá? Significam tempos distintos do Rio de Janeiro. Tá? O Arcos da Lapa, aqui é na época ali do Império, né, do Rio Antigo, você vai ter a construção da Catedral, né? Ou seja, um símbolo, né, da cristandade brasileira. Tá? Aí, no caso, seria uma catedral nacional, né, São Sebastião. Tá? E aqui você teria a Petrobras, a sede da Petrobras, já construída ali pelos idos dos anos 60, 70, que é o significado do quê? Do Brasil novo, né? Ou seja, do Brasil industrializado. Se você olhar mais para trás, você vai ver outros prédios mais novos, né, que já são essa nova centralidade, esse novo período, né, de capital financeiro do país. Tá? Então, é uma excelente foto que mostra o quê? O como, né, a cidade vai mudando e muitas das vezes essas transformações vão deixando rugosidades que representam tempos antigos e outras realidades. Tá? Gostei muito dessa foto. E gentrificação, para a gente encerrar hoje esse assunto, gentrificação é um processo ligado, né, à retirada dos pobres de determinadas regiões. Tá? A gente falou isso lá na primeira parte dessa aula. Falou disso. A gente estava falando lá sobre as reformas de Haussmann, lá em Paris, quando a gente falou sobre a questão, né, ali da Rio Branco, no Rio de Janeiro. Mas esse processo ele é um processo que acontece e ele é muito complexo, tanto que eu deixei vários vídeos. Né? Aí eu tenho até um videozinho, um mini documentário sobre gentrificação, que mostra como esse processo ele é intencional, tá? E ele acontece, ora, de forma forçada. Então, no caso lá do Rio Branco, basicamente você teve o Estado, né, em nome da higiene, em nome da saúde pública, chegou e derrubou e meteu o pé mesmo e tirou todo mundo, né, das suas casas, dos cortiços.
num movimento que foi muito dramático para o centro do Rio de Janeiro, mas assim, é um caso clássico de gentrificação, a reforma ali de Pereira Passos, né, da época do prefeito Pereira Passos, da Avenida Rio Branco. Né? Para quem gosta até de referências, tem até uma música dos Los Hermanos que é Conversa de Botas, Conversa de Botas Batidas. Né? Essa música, apesar de você olhar a letra e aparentemente não ter relação, mas ela é ela é inspirada nesse movimento, né, da derrubada, né, dos casarões, e aí ele conta a história ali de um casal que se apaixona e que precisa se abandonar aquela região, aquele território. Foi assim, foi muito traumático. Então a gente tem por vezes o próprio poder público fazendo essa ação da gentrificação. Agora, às vezes a gentrificação ocorre de forma menos intensa, menos direta. Né? Ela ocorre muitas vezes pelo próprio mercado imobiliário, quando ele se interessa numa determinada região e começa, por algum motivo, a valorizar aquela região com algum equipamento e coisa e tal, o que encarece aquela região, o que vai gradativamente levando à expulsão dos mais pobres daquela região. Talvez assim, não é processo ainda efetivo, mas, por exemplo, aqui em Campos, até no bairro onde eu moro, aconteceu isso recentemente, aconteceu isso nos últimos 20 anos para cá. Né? Ou seja, é um bairro que até bem pouco tempo não tinha nada, e aí de repente veio a universidade, pá, e foi instalada ali. Ou seja, é um fenômeno, é um equipamento que foi instalado por parte do governo. E aí isso foi gradativamente trazendo vários outros equipamentos para a região. Né? E aí o que acontece? Foi encarecendo essa região, né, ao ponto de você começar a tornar inviável que pessoas pobres ocupem essa região. Tá? Agora, aqui até foi pouco, por quê? Porque era uma região, quando ela foi construída, pouco habitada, pouco ocupada. Né? Então, os poucos pobres que moravam aqui já foram deslocados, mas não foi um fenômeno tão, né, intenso. Por quê? Gentrificação geralmente ocorre num local já consolidado do espaço urbano. Seria como, por exemplo, em Pádua, né, essa região do aeroporto, né, que hoje tem recebido vários equipamentos, né, como o Fórum, como o IFE, a UF, né, aí você já tem outros equipamentos ali como o SESI e coisa e tal. Isso leva a um encarecimento daquela região, né, e aí com o tempo, o que você pode ter? Você pode ter as pessoas mais pobres saindo daquela região pelo encarecimento do aluguel e coisa e tal, né? E até as pessoas que têm casa ali, elas veem a vantagem em vender aquela casa para outros, né? Para ir se deslocar para uma região mais distante. Então, assim, esse processo de gentrificação, ele é um processo constante nas grandes cidades e muito visível nas grandes cidades, principalmente nas grandes cidades. Porque eu dei esse exemplo de Pádua, mas como Pádua é uma cidade pequena, isso é menos perceptível. Mas nas grandes cidades, até onde o espaço é muito restrito, até para onde não tem muito para onde ir, o mercado imobiliário está sempre de olho em novos lugares, né? Em novas áreas para investir. Né? E muitas das vezes essas novas áreas são áreas pré-existentes, né? Muitas das vezes abandonadas, muitas vezes deixadas de lado, ocupadas por pessoas mais pobres, e aí o mercado vai lá e começa a pressionar aquela região com a construção de grandes obras, de grandes equipamentos, e aí as pessoas acabam sendo expulsas daquela região. Então vejam vocês, a gentrificação pode ser um processo intenso, muitas vezes movido à força pelo próprio poder público, né? E aí sempre tem uma desculpinha. Talvez um exemplo, eu citei o exemplo aqui do meu bairro, mas o melhor exemplo de campos de gentrificação, tá, está associado à favela da Linha. Ou seja, era uma favela, ela foi construída, é uma zona de construção espontânea, movida pela autoconstrução, ou seja, pessoas pobres que construíram suas casas, ocupando um terreno, que era o quê? Aquele terreno que fica perto da linha férrea. Ou seja, toda vez que você tem uma linha férrea, as laterais dessa linha, né, 15 metros para os dois lados, são áreas de ocupação da detentora daquela linha férrea, no caso, o governo federal. Né? Então, ao longo dos anos 50, 60 aqui em Campos, as pessoas mais pobres foram ocupando aquele entorno ali daquela linha férrea, né, como uma autoconstrução mesmo e uma ocupação irregular.
né? Naquela questão, eles só tinham aquele lugar para viver. Então, durante 50 anos, aquelas pessoas viveram naquele lugar, né? E construíram vínculos, né? Ou seja, uma relação com o lugar, com aquele espaço. Tá? Era o melhor lugar do mundo? Obviamente que não. Era um local perigoso? Era. Mas elas viveram ali durante 50 anos sem ser perturbadas. Quando foi que houve um movimento do governo para retirar aquelas pessoas? Bem, quando se construiu um shopping ali perto, né, o Shopping Boulevard, e quando ali na entrada daquele shopping, ali do lado daquela rua ali, você começa a ter grandes empreendimentos imobiliários que são, né, esses condomínios fechados, que é uma outra característica da cidade moderna, né, que são o que a gente chama de enclaves fortificados. O que são esses enclaves fortificados? São essas verdadeiras fortalezas da classe média, né, onde você vai viver em paz dentro daquele condomínio, né? É uma fuga da classe média da violência urbana. Tá? Só que qual é a consequência desses enclaves fortificados? Nós estamos fragmentando o espaço urbano. E se a cidade sempre foi um local evoluído, que se desenvolveu pelo convívio com o diferente, com o convívio das forças distintas, né, que são obrigadas a coexistir, querendo ou não, hoje a fragmentação do espaço urbano é resultante e resulta na fragmentação das classes sociais, né, e até das diferentes estruturas étnicas do país. Né? Então, cada vez menos as pessoas estão conseguindo coexistir entre si. Então, é raro, por exemplo, um garoto de classe média, branco, de uma grande cidade brasileira, conviver no mesmo espaço com um garoto negro de periferia. Né? Isso se fazia antes em vários espaços. Por exemplo, uma escola pública. Uma escola pública é um lugar de coexistência. Você pode viver e ver pessoas de vários níveis diferentes, né? Como é o caso do IFE, né? Desde pessoas muito pobres até pessoas com bastante dinheiro. Então é um local onde você coexiste. Tá? Uma praça pública é um lugar onde que as pessoas têm que se respeitar. É claro, sempre existe abusos, mas é exatamente nessa questão de, olha, não abusa porque você está interferindo aqui no meu entretenimento, em que as pessoas vão aprendendo a conviver. Hoje não, hoje os espaços urbanos estão cada vez mais fragmentados. Então você pode passar uma vida inteira, uma infância inteira, uma juventude inteira, né, só com seus iguais. Né? Então, hoje, um garoto de classe média de uma grande cidade brasileira, ou de Campos, né? Ele passa a vida toda dentro de um condomínio, e aí ele fala com os amigos dele de condomínio, e aí ele vai para a escola particular, onde ele vai ter pessoas só do mesmo nível, né, financeiro que ele tem. Aí, quando ele vai passear, ele vai no shopping, que não é um lugar público, é um lugar privado. Isso fica bem claro, dependendo da roupa que você está vestindo, da cor que você tem, né, e de como você é tratado nesses locais. Né, e isso é muito evidente. Se você não tiver ali dentro de um padrão esperado pela empresa que detém aquela área, você não vai entrar, você vai ser convidado a sair. Então, o que acontece? Ali em Campos, né, aqui em Campos, você tem essa realidade. Você construiu um shopping, você construiu esses enclaves fortificados, esses grandes condomínios de luxo, né? Mas ainda existia um problema naquela região que está se desenvolvendo ali, que era exatamente a favela da Linha, passando ali muito perto, por detrás do shopping e por detrás de muitos desses condomínios, né? Cujo qual o terreno vale 200, 300, 400 mil reais. Né? Então daí você tem o poder público entrando. Né? Ou seja, 50, 60 anos em que as pessoas morando ali, ninguém fazia nada. De repente, graças a todos esses empreendimentos imobiliários, a prefeitura resolve fazer o quê? Construir casas populares em locais muito distantes, Uraí, né? Bem longe, né? Tapera, 15 quilômetros de distância da cidade, muitas das vezes no meio do mato mesmo, né? E deslocam essas pessoas que estavam ali à força, né? Querendo ou não, elas deslocam aquelas pessoas dali para esses novos centros, né, de habitação. Então a gente tem um exemplo claro de segregação ali ocorrendo, né, e de uma gentrificação.
Tá? Ah, mas as pessoas foram para casas melhores, elas realmente estavam em condições de risco ali. Isso é verdade. Agora, o que se discute aqui é a ação, qual foi o motivo daquela ação. E principalmente, ao deslocar aquelas pessoas para áreas afastadas, você está isolando aquelas pessoas espacialmente do convívio da cidade, ou seja, do direito de existir naquela cidade, de serem vistos e de verem, né, as outros habitantes. Tá? Então, muitas das vezes, esse é um exemplo clássico de gentrificação, que foi feito para o bem daquela população pobre daquela região. Tá? Então, assim, a gente vai ter esses exemplos aos montes pelo Brasil e pelo mundo. Esse é um movimento e é um fenômeno comum da cidade capitalista, que está sempre reinvestindo o capital excedente no espaço urbano. Tá? Então, quando a gente pensa que o espaço urbano ele deixa de ter uma função social, né, de convívio da sociedade, ele deixa de exercer um papel para as pessoas que moram naquela cidade, para se tornar uma fonte de lucro, né, de investimento do capital, então ele deixa de ter aquela função social, né, e ele se torna um produto, né, de obtenção de lucro e está, né, sujeito às leis de mercado, às leis do capital. Tá? E mais uma vez, tem que fazer um juízo de valor se é certo ou errado. Mas o fato é que a gente acaba tendo um crescimento urbano não pautado pelas necessidades das pessoas que vivem naquela cidade, e sim pautado pelas necessidades do capital e do lucro. Tá? Então, gente, é basicamente isso. Nem acredito, né? Foram 3 partes de aula. Tá terrível, sei. Não fiquem desesperados. Na semana que vem a gente vai ter problemas urbanos. Aí eu juro para vocês que vai ser uma aulinha só, uma partezinha só. E aí na quinta semana a gente tem populações. Essa provavelmente vai ter mais de uma parte, porque é uma parcela grande. E aí depois a gente encerra as videoaulas. Tá? Sempre lembrando, essas videoaulas são resumos do conteúdo. Leiam lá, estudem, e a gente está com hora marcada lá no nosso encontro síncrono às quintas-feiras. Valeu, pessoal, e até a próxima.